Boa tarde a todos. Já se percebeu que não serei nem tão eloquente, nem tão rápido quanto o senhor Presidente da nossa Confederação, o senhor Presidente da Câmara, que nos recebe, estimado Rui Cristina. É difícil, mas pelo menos saudar todos os senhores e senhoras Presidentes de Câmara e representantes que aqui estão do poder local, mas naturalmente ao nosso anfitrião, senhor Presidente da Comissão de Coordenação da região do Algarve, senhor Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, estimado Francisco Calheiros, e obviamente vou ter que, saudando as forças de segurança, todas as organizações públicas e privadas que aqui estão, saudar no Daniel e no Hélder Martins e no senhor Presidente do Turismo de Portugal, que está ali mesmo ao lado, fica muito bem situado, aquele que é o momento que aqui estamos, de facto, a sinalizar. Deixem-me apenas reforçar duas, três notas no sentido daquilo que foi até a intervenção do Sr. Presidente da Confederação, Francisco Calheiros. Há dias, numa dessas conferências internacionais, apenas para gestores internacionais, perguntavam-me como é que descreve o sucesso que Portugal granjeou, sobretudo nestas últimas décadas. Como devem imaginar, não é uma resposta fácil, mas é uma resposta que, tendo algum bom senso e percebendo a dinâmica do crescimento do turismo em Portugal, não era difícil a resposta. E a primeira é exatamente aquilo que o Francisco Calheiros aqui colocou. Portugal tem uma estratégia consistente, com previsibilidade e, sobretudo, com agregação de esforços público e privado ao longo, eu diria, das últimas 3 décadas, no mínimo, para não ir mais longe. Essa estratégia de consistência e previsibilidade faz com que a marca Portugal possa crescer, possa reforçar o seu posicionamento e, sobretudo, aquilo que é muito crítico quando se faz a promoção de um destino nacional, que é ser relevante. Essa consistência, que não sofreu saltos quânticos com as mudanças de governo, e eu, de facto, tive esse privilégio de trabalhar até às funções que exerço hoje com 6 secretários de Estado do Turismo, o primeiro, de facto, Bernardo Trindade. Já acertámos essas contas, ele deu-me posse em 2006, eu dei-lhe posse em 2025, portanto, temos a nossa conta saldada, mas dizia-vos que, do ponto de vista da consistência, este é, de facto, talvez um dos grandes exemplos que outros mercados e outros países, do ponto de vista internacional, olham para o nosso país e, de facto, reforçam aquilo que é hoje a maturidade que o destino tem. Essa consistência é, talvez, provavelmente, um exemplo daquilo que hoje, neste processo, eu diria, de agregação, de entendimento entre a AISA e a AETA, celebramos. E celebramos que é, talvez, a segunda grande condição do sucesso que Portugal atingiu. É que Portugal conhece bem este setor ou esta indústria conhece bem aquilo que é do domínio do público e aquilo que é do domínio do privado. A intervenção hoje em matéria da indústria do turismo cifra-se muito, alavanca muito naquilo que é verdadeiramente o trabalho, o labor, a coragem, a resiliência e muitas vezes a capacidade de arriscar que as empresas e os empresários colocam nesta operação. E essa é talvez a segunda chave do sucesso. Perceber e entendermos que esta indústria é uma indústria que está alavancada no setor privado, naqueles que investem, naqueles que arriscam, naqueles que criam o tal valor e que granjeia as condições essenciais e necessárias para sejam as organizações públicas. E muito em particular o terceiro fator de sucesso para mim, que é bom aqui reforçar, que assenta nas autarquias. E na relação que as autarquias hoje desenvolvem e desempenham enquanto atores principais na construção e na diversificação dos destinos turísticos. Nós, provavelmente, um desses fatores de sucesso foi exatamente a capacidade que tivemos de diversificar a nossa oferta, de estruturar o produto turístico. O próprio Algarve é um bom exemplo disso, do caminho que tem feito nos últimos anos de diversificar a sua proposta de valor, alavancando e somando ao golfe, ao sol e praia, com a gastronomia, com os vinhos,
com o enoturismo, com o turismo de natureza, com o turismo ativo, com o turismo náutico, criar de facto essa geração de valor, muito alavancada no setor privado, mas que o setor público soube interpretar. Quando hoje olhamos para investimentos decisivos, seja no domínio regional, seja no domínio local, eles alavancam a própria capacidade que o setor privado tem de poder fazer crescer a sua operação. E é por isso muito relevante, e o quarto fator assenta nisto, e está aqui o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, neste aumento exponencial que todos nós conseguimos fazer nestes anos, quer do ponto de vista da promoção, seja mercado interno, sejam os mercados externos, da valorização dessa promoção, sobretudo interpretando e conhecendo novos mercados emissores, pese embora ainda hoje o Reino Unido seja de facto um mercado decisivo, mas percebemos aquilo que são as ondas de crescimento para mercados como os Estados Unidos, para mercados como o Canadá, para mercados como a Argentina, para o México e para outros da América do Sul, reforçados naturalmente por mercados europeus mais clássicos, o caso da Alemanha, e é bom perceber que esse esforço de promoção também ele tem que alavancar aquilo que é hoje, provavelmente, este salto maior que aqui é dado pela AET. Há uma expressão clássica, o Francisco Calheiros gosta muito das minhas citações, de um senhor chamado Honoré de Balzac. E o que é que ele dizia, estimado Heller, estimado Daniel? Ter força não é bater muito, nem é bater muitas vezes. Ter força é acertar em cheio. E por isso, provavelmente, o desafio que hoje aqui está colocado é como é que a AETA vai acertar em cheio. Estou certo que sim. Tem a inteligência, tem os recursos humanos, tem os recursos técnicos para acertar em cheio. Acertar em cheio significa nós estarmos preparados para aquilo que são os desafios, a começar por aquele que todos hoje, de alguma forma, sentimos. É um fator crítico que temos que nos preparar. Eu diria que hoje, quando estamos e o país pensa, e a Europa pensa em alavancar parte substantiva do seu investimento, é justo na defesa, provavelmente tem que repensar a estratégia de reinvestir cada vez mais nos impactos das alterações climáticas. Sentimos isso em 2023, quando tivemos pressão sobre um recurso e um bem escasso chamado água, e vamos seguramente continuar a sentir se não estivermos preparados, se não fizermos esse investimento do ponto de vista da mitigação dos impactos que vamos ter ao nível das alterações climáticas, que pode passar pelo desgaste das orlas costeiras, etc. E por isso, percebermos que há desafios que são desafios para os quais a AETA sozinha não vai conseguir responder, os municípios isoladamente não vão conseguir responder, mas que implica uma estratégia regional, e implica uma estratégia nacional, e implica uma estratégia europeia. O segundo desafio, provavelmente, não apenas este, e que já aqui foi citado pelo Presidente Rui Cristina, é nós podermos, de facto, continuar a crescer no sentido, por um lado, cada vez mais de personalizar aquilo que é a experiência turística, porque é a partir daí que nós conseguimos criar valor. Provavelmente, vou usar uma expressão que é nós não queremos, e vou dizer isto entre comas para não ser mal interpretado, nós não queremos ter mais turistas. Nós queremos receber mais turistas. Receber mais turistas significa que nós colocamos mais personalização, significa que nós colocamos melhor serviço, significa que nós criamos melhores condições para a experiência, significa que nós conseguimos captar mais e melhor. Hoje, o Sr. Ministro da Administração Interna já anunciou o reforço dos 69 elementos para o aeroporto de Faro e mais 170 para Lisboa. Finalmente, podermos mitigar e debater esse fenómeno que estava a ameaçar a marca Portugal e os nossos destinos com a entrada dos aeroportos. Da mesma forma que nós precisamos de criar condições para maior conectividade, e para termos mais conectividade temos que receber e saber receber mais. Mas temos mais desafios. E eu acho muito bem que o Daniel e o Helder, se me permitem tratar-vos assim, batam mais vezes à porta do Sr. Presidente do Turismo de Portugal. Desde logo para os municípios, que aqui estão representados e que há 2 semanas a esta parte foi lançado um programa nacional, o Programa da Criação e Reforço e Financiamento para os chamados refúgios climáticos.
tem mais de 1 milhão de euros disponível, o Dr. Carlos Abade, para que os municípios possam criar condições de melhoria da experiência turística daqueles que recebem. Percebemos hoje, provavelmente, que vamos ter que adaptar o horário dos nossos eventos. Eventualmente vamos poder realizá-los mais tarde. Provavelmente vamos poder escolher e utilizar edifícios que não estariam à primeira vista até vocacionados para a experiência turística, que podem e devem voltar a fazê-lo. Quero, por isso, dizer-vos que me sinto particularmente feliz. Eu, o Dr. Calheiros e o Dr. Bernardo Trindade já dissemos ao Helder que falta aqui uma cor nesta sigla. Tem o azul, tem o vermelho, tem o cinzento e, portanto, nós somos um país com características de um turismo de natureza e de um turismo ambiental reforçado e, portanto, precisamos muito que a AETA respire esse sentimento do país. Mas não vos maçando, obviamente, queria naturalmente saudar esta agregação. Não é, como foi dito pelo Francisco Calheiros e também por outros intervenientes, não é uma tradição essencialmente portuguesa e esta de nós darmos as mãos. Aliás, a expressão o segredo é a alma do negócio é muito nossa. Ela é culturalmente portuguesa. E por isso hoje eu acredito que esta inversão no sentido positivo de transformar aquilo que é a soma em valor acrescentado é um extraordinário exemplo para o país. Eu saio daqui mais tranquilo, confesso, e saio daqui mais feliz por se ter concretizado, ainda que possas bater mais forte, Helder Martins e o Daniel, mas saio daqui com essa convicção plena de que hoje se faz história no Algarve. O Algarve é hoje um destino incontornável, não é Portugal, europeu e mundial. Tem características únicas que fazem deste país um país extraordinário e isso deve-se muito ao vosso trabalho. O vosso trabalho, esta história destas duas associações, confunde-se com a história do turismo em Portugal. 6, 7 décadas. E é esse sinal que aqui quero deixar em nome do Governo de Portugal. Obrigado, AETA.